E aí galera, tá começando mais um vídeo. E o assunto desse vídeo aqui é meio delicado. Então, eu vou ser bem explícito no que eu vou falar aqui, para mim não ser mal interpretado. Esse vídeo aqui não é para discriminar ou criticar a Igreja Católica. É para entender por que é que a Igreja Católica tem imagens. Como eu já falei, esse assunto aqui é meio delicado. Então, eu vou ser bem explícito no que eu vou falar aqui para vocês. Mas, antes de começar a falar, eu gostaria que você se inscrevesse no canal se você não é inscrito. Porque eu sei que você não está inscrito, então se inscreva no canal se você não está inscrito. Se aparecer aqui o nome embaixo, inscreva-se, você não está inscrito. Então se inscreva se você não é inscrito. E dá like. Dá like aqui no vídeo para fortalecer o meu trabalho. Dá like no vídeo, se você gostou, então dá like no vídeo. Bem, para começar, eu estou aqui com a Bíblia católica. Essa Bíblia aqui é católica. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, pegue e abra lá em Êxodo 20. Êxodo 20. Vamos à leitura. Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por 1000 gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Você viu aí que Deus já está proibindo a adoração de imagem, né? Era o ano 600, pouco depois de 600 depois de Cristo. Foi quando a Igreja Católica deu início ao papado. Houve um homem chamado Gregório Magno. Foi este homem que disse o seguinte: olha, essa frase é forte, mas eu tenho que dizer porque ela explica. Essa frase não é minha, não sou eu que estou dizendo, mas é uma das frases mais duras e mais fortes que eu já vi alguém falar. O Papa Gregório Magno disse que as imagens são os livros dos ignorantes. As imagens são os livros dos ignorantes. Eu digo para você, eu não diria isso, porque eu acho que é uma das coisas mais duras que alguém pode dizer. Que as imagens são as letras, que é o livro, é a condição que o ignorante tem para entender a Deus. Não sei o que estou dizendo isso. Foi Gregório Magno que disse. E ele disse isso, eu até entendo na época. Muitos não sabiam ler na época. Nós estamos falando do ano 700 depois de Cristo, entre 600 e 700 depois de Cristo. Então até caberia uma aplicação, que se o povo brasileiro não soubesse ler, ignorasse as escrituras, então veria nas imagens uma aparência de divindade, não é? Que a Igreja Católica tem imagens, isso não é novidade para ninguém. Como você viu aqui no texto, Deus está proibindo fazer imagem. Está lá, não fará para ti imagens de esculturas e nenhuma cena. Está aqui no texto, Pois bem, para ser bem explícito, olha só o que está dizendo aqui nas próximas páginas, na outra página aqui, ó, no mesmo livro. Farás também um propiciatário de ouro puro de 125 centímetros de comprimentos
2,75 de largura. Fará 2 querubins de ouro polido nas duas extremidades do propiciatório, um de cada lado. Ou seja, aqui nesse texto, Deus já está mandando fazer imagens. Mas como assim? Deus está mandando fazer imagens. Deus uma hora proíbe e a outra hora Deus manda fazer imagens? Vamos entender essa história. Então, o dilema está posto. Ou seja, ou a gente interpreta bem essas passagens, e ao interpretar bem essas passagens, a gente retira a aparente contradição das Escrituras, ou então Deus está doido. Porque como é que você pode falar sobre o mesmo objeto, uma afirmação e o contrário dessa afirmação? Deus estaria doido, louco, varrido. Primeiro de tudo, adoração de imagens é idolatria. Qualquer pessoa no seu juízo perfeito sabe muito bem disso. Qualquer pessoa. Não precisa ser evangélico para saber disso. Qualquer pessoa no seu juízo perfeito sabe muito bem disso, que a adoração de imagens é idolatria. E que é pecado. Mas não é proibido fazer uma imagem. É proibido fazer uma imagem que seja feita para adorar. Isso Deus proíbe. Como eu já falei aqui no canal, muitas vezes, a adoração de imagens é idolatria. Vamos compreender que naquela época Moisés, o condutor do povo hebreu, libertador do povo hebreu, trouxe àquele povo a ideia de um Deus único, um Deus energia. E naquele momento, para aquela evolução, o ser humano ainda aguardava, esperava, confiava em alguma coisa que ele pudesse ver, tocar, sentir. Por isso é que o povo, nessa busca, através de um elemento material, procurava representar a sua crença. O que é que nós vemos aqui nesta leitura? Moisés, trazendo ao povo daquela época a ideia de que não haveria necessidade de ter uma representação material do Pai Celestial. Mas o povo ainda era evoluído e o povo precisava ter alguma coisa em que ele pudesse pegar, tocar. Daí a representação feita, por exemplo, do bezerro de ouro. E o que é idolatria? A idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Você achar que aquilo é o próprio Deus. É você fazer uma imagem com o propósito de adorar aquela imagem. Você fazer uma imagem que seja com o propósito de adorar aquela imagem. Você achar que aquela imagem é poderosa, você pegar toda a sua fé e depositar naquela imagem. Isso é pecado. Agora, fazer uma imagem para representar algo não é pecado. E a Igreja Católica não adora imagem. Não faz imagem para adorar. Por exemplo, na Igreja Católica tem uma imagem de Jesus Cristo sendo crucificado. É para adorar? Não. Não é para adorar. É para representar o que foi que Cristo fez. Para quando um católico olha para aquela imagem, ele se recordar do que foi que Cristo fez. Imaginar a dor que Jesus passou naquela cruz. É para representar a dor que Jesus passou naquela cruz. Mas dizer que aquela imagem, mesmo sendo de Jesus, pode salvar, pode fazer milagre, essa imagem não vai fazer. Agora, um dado de fé: imagem não escuta nada, imagem não pode nada, porque se pudesse, nós estaremos no mundo da idolatria. Se você acredita que uma imagem tem poder de alguma coisa, de fazer um milagre na sua vida, isso se chama idolatria. Uma foto e uma imagem possuem o mesmo valor. Me recordam alguém que eu admiro. O que muda
na vida, o que tem transformação na vida, não é a admiração que eu tenho pela imagem, mas é a atitude concreta que nasce da admiração que eu tenho. Então, se eu admiro a minha mãe, não adianta eu falar bem dela, não. Isso não vai nem deixá-la muito feliz se ela sabe se eu tenho um comportamento totalmente diferente daquilo que eu digo. É a minha atitude de ver o valor que a minha mãe tem e eu trago para a minha vida. Aí muda o meu jeito de ser. O exemplo que eu vou dar agora aqui não é quem discriminar que é a igreja católica, não. Mas um católico leva uma imagem de Jesus Cristo para casa e diz assim: ah, eu não adoro imagem. Essa imagem aqui é apenas para me recordar do que foi que Jesus fez. Mas ele leva para casa dele a imagem de Jesus Cristo, aí fala assim: pronto, agora eu estou salvo. De que aquela imagem vai te salvar? De nada. Se entrar um ladrão na sua casa e roubar toda a sua casa, o que a imagem vai fazer? Nada. Então de que ela vai te salvar? Entendeu o que eu quis dizer? Isso aqui eu não estou querendo discriminar a igreja católica, não. A mensagem que eu quero dizer é: não seja idólatra. Adoração a imagens é idolatria e qualquer pessoa no seu juízo perfeito sabe muito bem disso. Mas a idolatria não é só adorar imagens, como eu já falei aqui no canal outras vezes. Lamento profundamente quando vejo você acreditar que se eu colocar na mão na sua cabeça, você será mais abençoado do que quando sua mãe coloca a mão sobre a sua cabeça. Lamento você não compreender a bênção da sua mãe, tão poderosa, tão eficaz quanto a bênção do sacerdote. Quem é o Senhor para dar instruções bíblicas a esse ministério, se aqui a gente prega exatamente o evangelho que Jesus Cristo manda pregar? Quem é o Senhor para dar instruções bíblicas a esse ministério, se aqui a gente prega exatamente o evangelho que Jesus Cristo manda pregar? Se aqui a gente prega exatamente o evangelho que Jesus Cristo manda pregar. Se aqui a gente prega exatamente o evangelho que Jesus Cristo manda pregar. Sua igreja não salva, nem a minha. Só tem uma porta que salva. E aquela santinha que o senhor prepara e vende para o povo também, inclusive nas feiras, aquilo também não salva. Tá? Aquilo que o senhor prepara no mundo inteiro, faturando bilhões, o seu chefe, isso aí também não salva. Não. O senhor diz que salva. O senhor diz, ó, para cada tipo de problema tem um padroeiro na sua igreja, não é isso? Protege disso, tem um que arruma emprego, tem outro que não sei o que faz achar isqueiro, lógico que perde. O senhor me criticou duramente, então eu só estou respondendo aqui o seguinte: primeiro que eu não lhe devo nada, você nunca me ajudou em nada. Muito menos instruções, né? Porque se eu for ouvir as suas instruções, eu estou perdido. É a mesma forma que você acreditar que a foto da sua mãe tem um poder além do de uma foto. Não. Uma foto e uma imagem possuem o mesmo valor. Me recordam alguém que eu admiro. Como, por exemplo, se eu tenho uma foto de um amigo meu, um parente, uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, enfim, para que eu tenho essa foto? É para me adorar? Não, não é para me adorar. É apenas para me recordar dessa pessoa. Que quando eu olho para essa foto, eu me recordo dessa pessoa. Entendeu? Quando eu olho para essa foto, eu me recordo dessa pessoa. Para mim, volto a dizer, se eu tenho um Cristo, uma imagem de Nossa Senhora segurando Jesus, essa imagem é barro. Essa imagem não tem nenhum poder senão me recordar o valor dessa cena. Nós temos aqui a imagem de Pietà. Para mim, uma das expressões mais bonitas da dor humana é a mãe segurando o filho morto nos braços. Agora, você que já perdeu um filho, você vai se ajoelhar diante dessa imagem e a sua dor vai embora? Não. Esse milagre, essa imagem não pode fazer. Agora, o que ela pode provocar dentro de você é uma identificação da sua dor com a dor que essa mulher sentiu.
E aí você descobre como é que essa mulher viveu essa dor, como é que ela segurou o filho morto nos braços e como é que ela continuou a vida dela depois da morte do filho. Aí isso sim transforma a sua vida. A atitude daquela que você olha na foto ou que você olha na imagem. Agora, ajoelhar-se diante da imagem e achar que aquele barro tem poder de nos curar, tem poder de mudar a nossa vida, isso é idolatria. É uma lembrança. Mas eu não posso me prender nessa foto. Do mesmo jeito, são as imagens da Igreja Católica. Você não pode se prender nessas imagens, senão vira uma idolatria. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido por que é que na Igreja Católica tem imagem. Espero que depois desse vídeo você tenha entendido. E o propósito desse vídeo aqui não é discriminar nenhuma religião. Tem pessoa que fala que religião salva, mas a verdade é que nenhuma religião salva. Nenhuma religião salva. Mas que sim, é muito importante você ter uma religião. Religião é como uma escola. Para que você vai para a escola? É para você aprender. Então, do mesmo jeito é religião. Quem salva é Cristo. Quem salva é Cristo. Não é a religião. Mas sim, é muito importante você ter uma religião. É muito importante para a sua vida espiritual. Você ter uma religião. Tenho muito medo, sabe? O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias, para que o tempo todo Cristo prevaleça entre nós, porque nós não podemos mais admitir a experiência de um cristianismo sem o Cristo. É Cristo que nos salva, é Cristo que nos resgata, é Cristo que nos liberta. E nós estamos amarrados em muitas outras coisas, classificando isso como religioso, classificando isso como bonito. Não. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva. E é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos e fazer com que cada vez mais a nossa experiência cristã seja, antes de qualquer coisa, uma mudança de mentalidade. Mas a religião não salva. Tem muita pessoa que fala assim, essa religião aqui salva porque tem isso, essa religião salva aqui porque faz isso, porque faz aquilo. Não, a verdade é que nenhuma religião nos salva. Quem salva é Cristo, quem salva é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o meu propósito é levar a palavra de Deus até você. Não é discriminar na religião, não é criticar na religião, não. O meu propósito é levar a palavra de Deus até você. O que a Bíblia fala, eu levo até você. Ok? Espero que você tenha entendido. E tá terminando mais um vídeo. Até o próximo vídeo. A Igreja Católica é um dos lugares de maior reverência na adoração a Deus. É muito raro você passar na frente, na verdade eu nunca vi, você passar na frente de uma igreja católica, apostólica romana, e você encontrar gente falando bobagem na igreja, fazendo risinhos, essas coisas. Então, a Igreja Católica é um lugar de muita reverência. Isso eu admiro muito e creio que muitas igrejas deveriam ter essa mesma reverência nas horas do culto.